Aleluia! Por favor, coloque um sorriso no seu rosto. Coloque um sorriso no seu rosto. Diga ao seu próximo, Deus te abençoe. Diga ao seu próximo, Deus te abençoe. Diga ao seu próximo, você é abençoado. Diga ao seu próximo, sorria. Eles estão sorrindo? Diga ao seu próximo mais uma vez, Deus te abençoe. Você é abençoado. Sorria. Eles estão sorrindo? Bom dia, igreja. Emanuel. 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 Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Obrigado, Senhor Jesus. Quem é como Deus do profeta de Joshua? Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Quem é como Deus da pastora Mamãe Evelyn Joshua? Qual o nome dele? O nome dele é Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela vida do teu servo. Em saudosa memória, profeta de Joshua. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela vida da nossa mãe no Senhor, a pastora Mamãe Evelyn Joshua. Pai, nós dizemos obrigado. Obrigado pela nossa vida. Obrigado por nos fortalecer para fazer a sua obra. Obrigado por nos fazer sentir a vontade na tua presença para cumprir esta missão. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pelas nossas vidas, ó Senhor, por tudo que tens feito, pelo que estás prestes a fazer e pelo que ainda farás. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Vamos nos sentar na presença dele. Espectadores, obrigado por estarem conosco. Permaneçam conectados pela fé. Em nome de Jesus. É hora da palavra de Deus. Por favor, abram seus corações. Jesus Cristo quer a sua atenção. Ele precisa dela. Aleluia. Vamos abrir rapidamente nossas Bíblias no livro de Salmos. No livro de Salmos, Salmos, capítulo 103. Encontraram? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Encontraram? Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim. Bendiga ao seu santo nome. Versículo 2. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de todos os seus benefícios. Versículo 3. Ele é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades, que cura todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da destruição, que te coroa com amável bondade e ternas misericórdias. Versículo 5. Que farta a tua boca de coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como as águias. Aleluia! Eu gostaria que vocês também anotassem essas referências bíblicas. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12. Esse mesmo Deuteronômio, capítulo 8, versículo 12 ao 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 10.
Hebreus capítulo 6, versículo 10. Sim, Gálatas 6, 10 e também Hebreus 6, 10, Romanos capítulo 16, do versículo 1 ao 16. Aleluia. Agora, rapidamente, vamos voltar a esse Salmo 103, versículo 2 agora. Vocês encontraram? Salmo 103, versículo 2. Ele diz, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de todos os seus benefícios. A nossa mensagem de hoje tem como título, não se esqueça. Diga ao seu próximo, não se esqueça. Diga ao seu próximo, não se esqueça. Uma boa e importante pergunta que precisamos fazer a nós mesmos a respeito dos Salmos 103, versículo 2. Por que o salmista disse a si mesmo, à sua alma, não se esqueça? Não se esqueça. Por quê? Povo de Deus, ele gritou isso. Ele berrou isso. Ele exclamou isso. Minha alma, não se esqueça. Não se esqueça. Por quê? Porque ele sabia que o homem está sujeito a esquecer. Ele sabia que é da natureza do homem esquecer. Ele sabia que o homem é esquecido por natureza. O salmista, o rei Davi, conhecia esse lado do homem, que o homem, normalmente e facilmente, esquece o bem que foi feito por ele. Ele conhecia esse lado do homem, que o homem, normalmente e facilmente, esquece o quê? O bem que foi feito por ele. Anotem isso, por ele, não a ele, por ele. Foi por isso que ele viu a necessidade de lembrar a si mesmo, de falar consigo mesmo, de desafiar a si mesmo, de despertar a si mesmo, de disciplinar o seu coração e a sua mente para não esquecer, a fim de permanecer sempre grato. A pergunta é esta: esquecer o quê? O que é que ele não deve esquecer? Hein? Fale comigo. A bondade de Deus, os benefícios de Deus na vida dele, como Deus perdoou os pecados dele, como Deus o curou, como Deus o resgatou. Ele disse, minha alma, não se esqueça. Diga você, minha alma. Eu não consegui te ouvir. Não se esqueça. Povo de Deus, devemos constantemente e conscientemente lembrar a nós mesmos de não nos esquecermos dos benefícios, da bondade, do favor e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, especialmente do passado.
Porque hoje, como nosso mentor nos ensinou, o profeta T.B. Joshua, ele disse, nós apenas reconhecemos a bondade imediata de Deus. A bondade imediata de Deus, quando recebemos. Depois disso, nunca mais mencionamos essa bondade, esse milagre, essa bênção. Quando voltamos a Deus para pedir qualquer coisa, se eu perguntar a vocês, com que frequência vocês se lembram da bondade de Deus em suas vidas, especialmente a do passado, dos anos passados, e demonstram gratidão? Com que frequência? Quando foi a última vez? Muitos de nós somos ingratos hoje, porque nos esquecemos da bondade de Deus em nossas vidas. As bênçãos, proteção, favores. Muitos se esqueceram da luz, desde que saíram das trevas. Diga isso ao seu próximo. Diga, irmão. Diga, irmão. Não se esqueça da luz quando você sair das trevas. Porém, muitos já se esqueceram da luz. Desde que saíram das trevas, eles se esqueceram da luz. Muitos se esqueceram da sua fonte quando começaram a receber os recursos. Eles se esqueceram. Muitos se esqueceram de onde vieram, desde que as coisas começaram a ficar boas. Não se esqueçam do que o nosso mentor nos disse, o profeta T.B. Joshua. Ele disse, a queda do homem é o quê? É quando o homem se esquece de onde veio. Muitos de nós esquecemos de onde viemos, porque as coisas mudaram. Ouçam isto. Se você é esquecido, você será ingrato. Quando somos esquecidos, é bem provável que sejamos ingratos. E a Bíblia nos faz entender em Hebreus 6, versículo 10, que é injusto esquecer. É o quê? Fazer o quê? Esquecer. Em outras palavras, é uma injustiça esquecer o bem que foi feito por você. É maldade. Esquecer o bem que o quê? Que foi feito por você. Isso é maldade. Vejam, após lermos o livro de Salmos e Provérbios, somos levados a entender que quando somos esquecidos, nós nos tornamos ingratos. E quando nos tornamos ingratos, isso nos torna grandes tolos. Eu repito, ouçam isso novamente. Após lermos o livro de Salmos e Provérbios, isso nos faz entender que quando somos esquecidos, seremos ingratos. E quando nos tornamos ingratos, isso nos torna grandes tolos. Para não ser um grande tolo, seja grato. Diga ao seu próximo. Para não ser um grande tolo, seja grato. Simples. Eu me recuso a ser ingrato. Para não ser um grande tolo. Eu me recuso. Eu nunca vou esquecer. Eu sei onde estão os meus colegas.
Eu sei onde eles estão. Eles estão no túmulo. Mas eu estou aqui, de pé. Pai, eu sou grato. Pai, eu sou grato. Eu sei que meus colegas estão na prisão. Mas aqui estou eu, de pé. O quê? Pai, obrigado, obrigado. Ah, Deus do profeta T.B. Joshua, obrigado. Meu mentor, obrigado. Mamãe Evelyn Joshua, obrigado. Eu sei onde os meus colegas estão. Pessoas melhores, mais talentosas, mais capacitadas, mais agraciadas. Eu estou andando pelas ruas hoje. E muitas pessoas fecharam a porta do favor para suas próprias vidas, por causa da atitude de ingratidão. Por causa da atitude de ingratidão. Falta de reconhecimento. Meu mentor disse algo. Ele disse: você não pode reconhecer a Deus sem também reconhecer os homens. Eu ouvi isso e disse: o que isso significa? Ele disse: você não pode reconhecer a Deus, apreciar a Deus, sem também reconhecer quem? Os homens. Você não pode ser grato a Deus e ingrato aos homens. Ser ingrato aos homens é uma prova de que você não é grato a Deus. A Bíblia diz em 1 João 4, versículo 20, apenas para explicar. Ela diz: se você não amou o irmão, quem pode ver? Como pode amar a Deus que não pode ver? Em outras palavras, se você ainda não reconheceu o homem, as pessoas que você pode ver, como poderá reconhecer a Deus que nunca viu? Você não pode reconhecer a Deus sem também reconhecer os homens. Porque são os homens que Deus usa para abençoar outros homens. São os homens que Deus usa para libertar outros homens. São os homens que Deus usa para favorecer outros homens. A Bíblia diz em Salmos 17, versículo 14. Ela diz: homens são as mãos de Deus. Os homens são o quê? As mãos de Deus? Meu mentor disse, o profeta T.B. Joshua, ele disse: Deus frequentemente usa os homens como instrumentos de justiça, favor, bênçãos e tudo mais. Quando você reconhece a Deus, aprecia a Deus, não se esqueça de também reconhecer os homens. Não faça o quê? Não se esqueça de reconhecer os homens. Não se esqueça de fazer o quê? Reconhecer quem? Se eu perguntar a você, há alguém em sua vida que você ainda não agradeceu? Pense. Há alguém em sua vida que tem sido ajudador, apoiador, auxiliador, por anos até, mesmo que tenha sido ontem, a que você ainda não demonstrou gratidão? Pense muito bem. Há alguém? Se houver, examine a sua vida. Isso pode ser o impedimento do seu progresso. Há muitas pessoas a quem você deve gratidão. Você está devendo o quê? Gratidão.
E a Bíblia nos faz entender em Romanos 13, versículo 8, ela diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. O amor demonstra gratidão. Ela diz, não devam nada a ninguém. Veja, vão rapidamente, paguem sua dívida. A sua dívida de quê? De gratidão. Você não pode ser grato a Deus e ingrato aos homens. Quando você pagar essa dívida, posso lhe dizer uma coisa? O seu caminho se abrirá. Não é questão de falar amém. Estamos lhe dizendo a realidade. Quando você paga a sua dívida de gratidão, o seu caminho se abrirá. Alguém abençoou você. E tudo que você pode fazer, ou consegue fazer, foi mandar uma mensagem dizendo, graças a Deus. Alguém abençoou você, favoreceu você, e tudo que você conseguiu fazer foi mandar uma mensagem, graças a Deus. Graças a Deus. Alguém favoreceu você, e tudo que você consegue dizer é obrigado? Alguém fez algo grandioso em sua vida. E tudo que você consegue dizer é estou sem palavras. Não tenho o que dizer. Ouçam, um coração grato nunca fica sem palavras. Uma alma grata não fica sem palavras. Somos nós que bloqueamos nossos caminhos. Alguém abençoou você. E você mandou uma mensagem dizendo glória a Deus. Por que você é assim? Precisamos mudar. Se você possui um coração grato, você possuirá palavras de gratidão. Palavras de gratidão são frutos de um coração grato. Um coração grato produz palavras de gratidão. A Bíblia diz em Mateus 12, versículo 34, que da abundância do coração a boca fala. Você diz que está sem palavras, que não consegue falar. Oséias 14, versículo 2 fala, levem consigo palavras. Ouçam isto, povo de Deus. Quando você não tem favor, examine ou olhe para a sua vida de gratidão. Diga isso ao seu próximo, quando te falta favor, examine ou olhe para a sua vida de gratidão. A falta de gratidão pode ser a falta de favor. A gratidão é muito poderosa, tanto para com Deus, quanto para com quem? Para com os homens, porque somos semelhantes a Deus. A gratidão abre portas para o favor. Ela é a chave para o favor. Quando alguém faz algo bom por você, e você genuinamente agradece essa pessoa, você sabe o que acabou de fazer? Você indiretamente incentivou essa pessoa a continuar. Quando alguém faz algo bom por você, e você genuinamente agradece essa pessoa, você indiretamente incentivou essa pessoa a fazer mais, a fazer novamente. Vejam, a gratidão é um pedido para que algo continue. A gratidão
é um pedido para que se faça mais, para que se faça novamente. Nosso mentor nos falou. Ele disse, quando você reconhece a Deus pelo que Ele fez, Ele fala o quê? De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Continue, de novo, e de novo, e de novo. Nós somos semelhantes a Deus. Quando você não demonstra gratidão, você nunca receberá gratidão. Mas, de outro modo, demonstre gratidão. Eu oro para que vocês entendam. O problema do homem hoje é orgulho. Orgulho. O meu mentor, o profeta T.B. Joshua, disse que o orgulho é um pecado presente em nós por natureza, mas devemos estar atentos e armados contra ele. O orgulho. O orgulho não reconhece os outros. O orgulho esquece. O orgulho não nos permite reconhecer o papel ou o bem que uma pessoa ou pessoas tiveram em nossas vidas. Quando o sucesso chega. Ouçam isso novamente. Você diz que venceu sozinho, que não precisa de ninguém. Será que alguém consegue vencer sozinho? O orgulho não nos permite reconhecer o papel ou o bem que uma pessoa ou pessoas tiveram em nossas vidas quando o sucesso chegar. O orgulho nos faz esquecer o bem que foi feito por nós quando a nossa vida muda para melhor. Eu amo o que o meu mentor disse. Papai, continuaremos citando o Senhor. Obrigado por nos ensinar. Vocês gostariam de ouvir o que ele disse? Vocês gostariam de ouvir? Por favor, eu gostaria que vocês anotassem isso. Anotem isso. Ele disse, quando as coisas vão bem. Ah, papai. Coloque uma vírgula aí. Uma vírgula. Quando as coisas vão bem, é o momento mais fácil de esquecer o que as pessoas fizeram por você. É o momento mais fácil. Quando o seu nível mudou, é o momento mais fácil de esquecer o que as pessoas fizeram por você. Por favor, não se esqueça do que as pessoas fizeram por você quando a sua situação mudar. Não se esqueça. Que possamos aprender e valorizar os pequenos esforços ou a contribuição das pessoas em nossas vidas e no nosso bem-estar. A ponto de fazer isto. Reconhecer aqueles que genuinamente se alegram ao ver vocês. Reconheça eles. Reconheça eles. Reconheçam as pessoas enquanto elas ainda estão vivas. Porque nós, seres humanos, quando alguém já partiu, oh, belas palavras. Quando a pessoa estava viva, você nunca disse isso a ela. Reconheçam as pessoas enquanto elas ainda estão vivas. Isso até pode ser o que elas precisam para permanecerem vivas. A gratidão fortalece o homem. Fortalece uma pessoa. A gratidão é como o oxigênio. Reconheçam as pessoas.
Reconheçam elas. Assim como vocês reconhecem a Deus, reconheçam também aqueles que Deus está usando para abençoar você. Vejam, não façam as pessoas se sentirem usadas. Quando as pessoas não são valorizadas, elas se sentem usadas. Deus está falando comigo. Está falando com você. Está falando conosco. Elas se sentem usadas. Quando as pessoas são valorizadas, elas não se sentem usadas. Elas se sentem fortalecidas. Elas se sentem encorajadas a fazer mais. Você é uma pessoa que demonstra gratidão? Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Em Romanos 16, do versículo 1 ao 16, o apóstolo Paulo dedicou um tempo para agradecer àqueles que o ajudaram, que o abençoaram, que o favoreceram, que o encorajaram, que oraram por ele, em sua caminhada como servo de Deus, até mesmo mencionando os seus nomes. Fazendo o quê? Gratidão. Pergunte ao rei Davi e ele lhe dirá. Não se esqueçam daqueles que serviram de escada para que você chegasse ao topo. Pergunte a ele e ele lhe dirá. Não se esqueçam daqueles que acreditaram em você quando não havia sinal de progresso em sua vida. Perguntem a ele e ele lhe dirá. Nunca se esqueçam daqueles que protegeram as suas costas quando vocês estavam cercados por lobos. Pergunte a ele e ele lhe dirá. Nunca se esqueçam daqueles que demonstraram bondade a você quando você não era ninguém. Você é um líder de uma organização? Um CEO de uma empresa? Perguntem a ele e ele lhe dirá. Não se esqueçam de valorizar os seus subordinados, a sua equipe, os seus funcionários, que fazem as coisas acontecerem para o bom funcionamento da organização. Ele lhe dirá, não se esqueça. Não se esqueça deles. Não façam o quê? De quem vocês se esqueceram? Deus quer se lembrar deles por meio de vocês. Se tem alguém a quem você precisa agradecer, vai e faça isso agora. Já dissemos, quando fizer isso, seu caminho se abrirá. Gratidão. Perguntem ao rei Davi e ele lhe dirá. E ele lhe dirá que quando o seu ajudador de destino o ofender, quando o seu ajudador de destino o ferir, antes de agir de uma forma impensada, não se esqueça do bem que ele ou ela fez por você. Não permita que um único erro apague 99 acertos. Não se esqueça do bem que foi feito por você. Não a você, por você. Quando você se lembrar, isso trará domínio próprio. Quer saber uma coisa sobre os homens? O homem não se esquece do mal que foi feito a ele, mas se esquece do bem que fizeram por ele. Não deixe que o que fizeram a você faça você esquecer o que fizeram por você. Eu não vou esquecer o que o rei Davi, antes de se tornar rei, todos nós sabemos o que ele sofreu na casa do rei Saul. Mas apesar disso, Davi não se esqueceu do que o filho do rei Saul, Jonatas, fez por ele. Apesar de Saul tentar matá-lo, sempre que ele se lembra disso,
Jonatas fez isso por mim. Ele disse não. E somos levados a entender em 2 Samuel, capítulo 9, que quando Davi se tornou rei, ele disse a si mesmo e perguntou ao povo: há alguém da casa de Saul a quem eu possa demonstrar bondade? Porque ele se lembrou do bem que fizeram por ele, e não do mal. Deus está falando comigo, com você e conosco. Essa gratidão não é de um lado só. Ela é recíproca. É tanto para os que estão acima, quanto para os que estão abaixo. Você que está acima, olhe para baixo e veja aqueles que você precisa reconhecer. Você que está abaixo, olhe para cima e veja aqueles que você precisa reconhecer. A gratidão é recíproca. Você não pode vencer sozinho. Você precisa de pessoas. Deus quer que valorizemos uns aos outros. Mas lembre-se, a gratidão é boa, mas não amem o reconhecimento. O amor pelo reconhecimento é ruim. Não sejam pessoas que vivem buscando reconhecimento. Parem de pensar naqueles que precisam reconhecer vocês e comecem a pensar naqueles que vocês precisam reconhecer. Assim, vocês não ficarão ofendidos. Diga ao seu próximo: pare de pensar naqueles que precisam reconhecer você. Comece a pensar naqueles que você precisa reconhecer. A gratidão desapareceu do nosso meio. A gratidão é muito poderosa. Se há algo que você deve esquecer, seja a dor do passado, mágoas profundas. Se há algo que você não deve esquecer, vão para Filipenses 4. Essas são as coisas que você não pode esquecer. Não se esqueça. Não se esqueça. Por favor, façam bem a si mesmos, aprendendo a guardar a lembrança do bem que fizeram por vocês. Fazendo isso, os ajudará a ter lembranças boas e agradáveis em suas vidas. Guardem a lembrança do bem que fizeram por você, e não do mal e da maldade que fizeram por você. Fazendo isso, vocês terão lembranças boas e memórias agradáveis em suas vidas. Quando alguém tentar ajudar você, depois de agradecer a Deus, agradeçam a pessoa. Demonstrem gratidão. Meu mentor disse, o profeta de Joshua, ele disse: vocês são o seu obrigado. Diga ao seu próximo: você é o seu obrigado. Quem está aqui para agradecer a Deus pelo que Ele fez? Quem está aqui para agradecer a Deus pelo que Ele fez? Não se esqueça também de fazer o quê? De agradecer aos homens. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra. Em nome de Jesus.